de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 8. Por volta das 17 horas, as duas senhoras reuniram-se para se vestir e às 18h30 Elizabeth foi chamada para o jantar. As perguntas que, ditadas pelas boas maneiras, choveram sobre ela, e entre as quais teve o prazer de distinguir a sincera solicitude de Mr. Bingley, não pôde, contudo, dar uma resposta favorável. Jane não se encontrava de modo algum melhor. As irmãs, ao ouvirem-na, repetiram por 3 ou 4 vezes quanto isso as entristecia, que terrível era um resfriado e como elas próprias detestavam adoecer. Porém, passado esse momento, não mais voltaram a tocar no assunto, e sua indiferença por Jane, quando não na presença dela, restituiu a Elizabeth toda sua antipatia original. O irmão era, de fato, o único que ela encarava com alguma complacência. Sua ansiedade por Jane era evidente, e as atenções que ele lhe dispensava a ela própria bastante agradáveis, pois a impediam de se sentir uma intrusa, como ela acreditava ser considerada por todos os outros. Só ele parecia dar por presença. Miss Bingley estava absorvida em Mr. Darcy e a irmã pouco menos que isso. Quanto a Mr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth se sentava, não passava de um indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que, descobrindo que ela preferia um prato simples a um bom guisado, nada mais encontrou para lhe dizer. Terminado o jantar, Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, e mal ela saiu da sala, Miss Bingley começou a criticá-la. Classificou as suas maneiras de rudes, um misto de orgulho e impertinência, e que ela não tinha nem conversa, nem estilo, nem gosto e nem beleza sequer. Mrs. Hurst era da mesma opinião e acrescentou: ela não tem, em resumo, nada que a recomende, exceto ser uma ótima caminhante. Nunca esquecerei como ela nos apareceu esta manhã. Parecia quase uma selvagem. Tens razão, Luísa. Eu mal pude me conter. Que disparate vir assim. Qual a necessidade de andar por esses campos apenas porque a irmã pegou um resfriado? E o cabelo dela, que embaraçado estava. Sim, e a saia, reparaste nela, suja de lama até uma altura de pelo menos 6 polegadas. Ela bem o tentava esconder com o vestido, mas sem grande êxito. O retrato que nos ofereces pode ser muito exato, Luísa, disse Bingley, mas a mim pouco me diz. Achei Miss Elizabeth Bennet deveras encantadora, quando ela nos apareceu na saleta esta manhã. Quanto ao saiote enlameado, nem sequer dei por ele. Mas estou certa de que Mr. Darcy reparou nele, não? Disse Miss Bingley. E quer-me parecer que o senhor não gostaria de ver sua irmã fazer tal exibição.
Claro que não. Percorrer 3, 4 ou 5 milhas, ou lá o que é, com lama pelos tornozelos e completamente sozinha. Que quereria ela com isso? A mim parece-me tal atitude revelar uma independência abominável e presunçosa, além de uma total indiferença provinciana pelo decoro. Revela um afeto por sua irmã, digno de nota, disse Mr. Bingley. Receio, Mr. Darcy, observou Miss Bingley em um sussurro, que esta aventura tenha de certo modo afetado sua admiração por seus lindos olhos. De maneira nenhuma, replicou ele. Os olhos estavam, graças ao exercício, mais brilhantes do que nunca. Seguiu-se uma pequena pausa e Mrs. Hurst tornou de novo. Tenho a maior consideração por Jane Bennet, pois ela é, de fato, uma moça amorosa e é do coração que a desejo bem instalada na vida. Contudo, com uns pais como os dela e de relações tão insignificantes, receio bem que não o venha a conseguir. Creio ter-te ouvido dizer que o tio delas é advogado em Meryton. Sim, e tem ainda um outro que vive em algum lugar perto de Cheapside. É admirável, acrescentou a irmã, e ambas riram com gosto. Mesmo que elas tivessem tios em quantidade que enchesse Cheapside, exclamou Bingley, não seria isso que as tornaria menos encantadoras. Mas, de certo, deve diminuir-lhes consideravelmente as probabilidades de se casarem com um homem de destaque, replicou Darcy. Bingley não deu qualquer resposta, mas as irmãs concordaram vivamente, gracejando durante algum tempo à custa das relações plebeias de sua querida amiga. Foi, no entanto, com renovada ternura que se dirigiram ao quarto dela e aí permaneceram até serem chamadas para o chá. O estado de Jane inspirava ainda sérios cuidados e Elizabeth não deixou sua cabeceira senão muito tarde, quando, vendo-a dormir, resolveu, mais por dever que por outra coisa, descer até a sala. Quando entrou, encontrou-os na mesa de jogo e imediatamente foi convidada a juntar-se a eles. Mas, receando que jogassem muito alto, declinou o convite e, desculpando-se com a irmã e o pouco tempo disponível, disse preferir entreter-se com um livro. Mr. Hurst não escondeu seu espanto. Diz preferir ler a jogar? Disse ele. Que coisa estranha! Miss Elizabeth Bennet, disse Miss Bingley, tem desprezo pelas cartas. Ela é uma grande leitora e, para além disso, nada lhe dá prazer. Não mereço nem tal louvor, nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e são muitas as coisas que me dão prazer. Que é com prazer que cuida de sua irmã, tenho certeza, disse Mr. Bingley, e espero que em breve o sinta duplicar por haver completamente restabelecida. Elizabeth
Agradeceu-lhe, profundamente reconhecida, e em seguida dirigiu-se a uma mesa, em cima da qual se encontravam vários livros. Mr. Bingley imediatamente se ofereceu para lhe ir buscar outros, todos os que sua biblioteca pudesse dispor. E desejaria que a coleção fosse maior, tanto para seu benefício como para crédito meu. Mas sou um preguiçoso e, embora não tenha muitos, tenho mais do que aqueles que conseguirei chegar a ler. Elizabeth assegurou-lhe que se contentaria perfeitamente com os que tinha na sala. Espanta-me, disse Miss Bingley, que meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que maravilhosa biblioteca a sua de Pemberley, Mr. Darcy. Não podia deixar de ser boa, replicou ele, pois ela é o trabalho de muitas gerações. E, além disso, o senhor tem-na aumentado bastante, pois está sempre comprando livros. Em uma época como a nossa, não compreendo que se descure uma biblioteca de família. Descurar? Tenho certeza de que o senhor não descura nada que possa aumentar as belezas de local tão notável. Charles, quando construíres a tua casa, gostaria que fosse aproximadamente tão bonita como Pemberley. Quem me dera! Por isso te aconselho a fazer a tua aquisição naqueles arredores e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há em Inglaterra província mais bela que Derbyshire. Mas, com certeza, eu até compraria Pemberley, se Darcy o vendesse. Estou só falando de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline, que acho mais possível comprar Pemberley do que imitá-lo. Elizabeth tinha sua atenção tão presa no que se passava que se esqueceu do livro no regaço, pondo-o, em breve, definitivamente de lado, aproximou-se da mesa e, colocando-se entre Mr. Bingley e a irmã mais velha, pôs-se a observar o jogo. Miss Darcy, cresceu muito desde a primavera? Perguntou Miss Bingley. Será que ela já está mais alta do que eu? Penso que sim. Será aproximadamente da altura de Miss Elizabeth Bennet, ou talvez mais alta ainda. Anseio tanto por tornar a vê-la. Nunca encontrei ninguém que me encantasse tanto. Que porte o seu, e que maneiras, e já tão prendada para a sua idade, toca piano divinamente. Espanta-me, disse Mr. Bingley, que as moças tenham paciência para se tornarem tão prendadas como todas elas o são. Todas elas prendadas? Meu caro Charles, que queres dizer? Sim, todas elas, creio eu. Todas elas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsinhas. Não conheço nenhuma que não faça tudo isso e tenho certeza de nunca ter ouvido falar pela primeira vez de uma moça sem ser informado de que ela era muito prendada. A tua lista de talentos comuns, disse Darcy, tem muito de verdade. A palavra é aplicada a mais de uma mulher que não a merece para além de tecer uma bolsinha ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar contigo na sua apreciação das mulheres em geral. De todas as que conheço, não me posso gabar de conhecer mais de meia dúzia verdadeiramente dotadas. Nem eu posso afirmá-lo,
disse Miss Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, exige bastante de uma mulher para a considerar perfeita. Assim é, de fato, disse Mr. Darcy. Oh, mas com certeza, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma se poderá considerar perfeita se não ultrapassar de longe a média. Uma mulher, para merecer tal qualificação, deve ter um conhecimento profundo sobre música, canto, desenho, dança e línguas modernas. E, além de tudo isso, deve possuir ainda um quê na maneira de se mover e estar, no tom da voz, trato e expressões, ou só merecerá a qualificação em parte. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy. E a tudo isso ela deve juntar ainda algo de mais substancial, que é a prática assídua da leitura para o desenvolvimento de seu espírito. Por isso não admira que o senhor conheça apenas 6 mulheres completas. Chego mesmo a duvidar que conheça alguma. Julgas com tanta severidade seu sexo que duvide da possibilidade de tudo isso? Nunca encontrei tal mulher. Nunca encontrei tanta capacidade, gosto, aplicação e elegância juntas, tal como o senhor o descreve. Mrs. Hurst e Miss Bingley protestaram veementemente contra a injustiça da dúvida implícita, e ambas afirmavam conhecer mais de uma mulher que correspondia à descrição, quando Mr. Hurst as chamou à ordem, repreendendo-as severamente pela falta de atenção ao jogo que tinham na frente. Como a conversa encontrara assim termo, Elizabeth, pouco depois, abandonou a sala. Eliza Bennet, disse Miss Bingley mal a porta se fechou. É o gênero de moça que procura evidenciar-se aos olhos do sexo oposto, menosprezando o seu, e creio que, com a maioria dos homens, ela atinge seu fim. Contudo, em minha opinião, esse não passa de um ignóbil estratagema, um truque verdadeiramente mesquinho. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem, sobretudo, se dirigia a observação, que existe mesquinhez em todos os truques empregados pela mulher para cativar. Tudo o que se assemelha à astúcia é desprezível. A Miss Bingley não satisfez totalmente a resposta, não a encorajando a prosseguir no mesmo assunto. Elizabeth voltou apenas para lhes participar que a irmã se sentia pior e que ela não a poderia abandonar. Bingley falou em chamar de urgência Mr. Jones, enquanto as irmãs, certas de sua incompetência provinciana, recomendaram que se requeresse a presença de um dos médicos mais eminentes da capital. Elizabeth nada disso quis ouvir, mas não deixou, contudo, de considerar a proposta de Mr. Bingley, ficando combinado que logo pela manhã Mr. Jones seria convocado, caso no estado de Miss Bennet não se registrasse uma melhora considerável. Bingley ficou muito preocupado e as irmãs arvoraram seu ar mais infeliz. Elas, porém, aliviaram sua miséria com duetos após a ceia, enquanto ele procurou o conforto nas recomendações feitas à governanta para que nada faltasse à senhora doente e à irmã.
Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!